Aleluia. Boa noite, a paz do Senhor Jesus, amém? Peço aos irmãos que... Coloca o tema para mim, por favor. Abra as vossas Bíblias no Salmo 1. Vamos estar lendo 3 versículos. Diz assim, qual o tema que está aqui? O que acontece? Isso é... Josué, quando recebe o chamado, uma das ordenanças que Deus dá para ele, assim, ó, não cesse de falar dessa, medita nessa lei de dia e de noite, para que você tenha cuidado de fazer tudo que nela está escrito, amém? Mas hoje nós não vamos falar em Josué. Coloca aí, vamos lá, Salmo 1, versículo 1 diz assim, bem-aventurado, vamos lá, todos juntos, bem-aventurado aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia. Versículo 3, ele é como a árvore plantada junto a uma corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo que ele faz será bem sucedido. Versículo 2, vamos lá, volta no 2, pelo contrário, o seu prazer está... Vamos lá, e na sua lei medita de dia e de noite. Bendito Deus eterno Pai, ó Pai querido, nesta noite já foi lançada a tua palavra, que teu Espírito Santo venha usar esse teu servo que vos fala neste momento, ó Pai amado, fala aos nossos corações, é isso que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus, amém. Então, como fala aqui no versículo 2, né, seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Quando eu medito na palavra do Senhor, o que eu encontro? Quando eu começo, se você já teve e já parou para meditar, quando você começa a meditar na palavra do Senhor, o que eu encontro? Eu encontro as minhas transgressões, o meu pecado. Vamos lá. Salmo 51, versículo 3, diz assim, as minhas transgressões, o meu pecado está sempre diante de mim. Salmo 53, tá? Vamos lá. As minhas transgressões, o meu pecado está sempre diante de mim. Isaías também teve a mesma visão, né? Ele, quando viu os céus abertos, viu tudo, ele falou, ei, e diz assim Isaías, então disse eu, ai de mim, porque habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus lábios também são impuros. Ele começou a reconhecer e viu, quando ele começou a meditar naquele momento, ele começou a ver que os seus caminhos não eram o caminho que Deus queria. Ele falou, vou morrer, porque eu estou vendo o Senhor, o trono do Deus Altíssimo. Também tem outras pessoas que falou sobre isso. Vamos ver o que o apóstolo Paulo nos fala sobre isso. Deixa eu virar aqui. Romanos 7, versículo 19. Vamos lá. Aí o apóstolo Paulo, ele fala assim, começa a meditar. Aí o que ele fala? Me ajude aqui. Porque não faço bem... Vamos lá, versículo 20. Mas se eu faço o que não quero, vamos lá. Mas se eu faço o que não quero, já não sou, mas sim um pecado. Então ele começa a falar, a meditar e começa a ver, dizer, caramba, eu tenho uma boa vontade, eu penso em fazer o bem, mas eu não consigo fazer o bem, porque quando eu vejo, eu já fiz. Talvez muitos de nós estamos dessa mesma forma, mas não conseguimos ver. Eu não consigo ver porque eu não tenho meditado. Porque quando eu vou lá no Salmo 2, eu falo assim,
ele será como a árvore plantada junto ao ribeiro de água. Ou então eu vou lá em Jeremias, como foi falado hoje, né? Falou sobre Jeremias, mas não falou nessa parte. Falou sobre o chamado e por que nós não conseguimos resistir, mesmo quando foi falado, né? Tantas dores. Eu estava conversando ali um pouco, Michel, é loucura. Se você for levar o pé da... Pensar bem é loucura ser pastor, mas vamos lá. Vamos avançar. Vamos assustar eles não. É benção. Mas é benção, sim. Eu fico pensando assim, como é bom deve ser pastor, né? Pode ir para o inferno por causa dos outros. Não sei o que vamos lá, mas vamos avançar. Versículo 20, vamos, porque foi o que eu li? Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu que, e sim o pecado que habita em mim. Aí no 21 ele continua falando. Vamos lá. Assim enquanto, vamos lá. Me ajuda, igreja. Ficou ruim de ler? Vamos lá. Assim. Aí em Gálatas fala assim comigo. Aí Gálatas fala bem assim. Deixa eu ver aqui, que a minha tela está um pouco embaçada. Vamos lá. Porque a carne luta contra o espírito, e o espírito contra a carne. Porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Está aqui em Gálatas 5, versículo 17. Quando eu começo a meditar, quando eu começo a buscar, diz assim, porque a carne luta contra o espírito luta contra a carne, porque são... Aí no 7, versículo 23, o apóstolo continua falando, Romanos 7, 23. Quando eu começo a meditar, e começo a ver essas coisas, por isso que talvez você fale assim, eu não tenho força, eu não consigo. Alguns dão aquela desculpa, a carne é fraca. Se ela é fraca, aproveita a oportunidade, domine. Se é fraco, não é assim? O forte domina o fraco. Mas como eu posso fortalecer o meu espírito? Como eu posso ter força para dominar uma carne que é tão forte, que até mesmo o apóstolo Paulo fala, ou o grande Isaías, fala assim, o bem que eu quero fazer, eu não faço. Mas, quando eu vou ver, eu já fiz o mal. O que está me faltando? O que está precisando para que eu possa voltar a ser forte? A palavra de Deus nos diz, se formos avançar em Gálatas, mas não vamos avançar, diz que o fruto do Espírito é bondade, longanimidade, mas nós vamos pular logo para domínio próprio. O apóstolo ele está falando para mim e para você que quando nós não deixamos a carne dominar, ou quando nós ficamos no embate, não sabemos para onde vamos, nós temos que se achegar a Jesus Cristo, pedir que Ele derrame seu Espírito Santo, para que Ele possa produzir, porque não fique desesperado, porque isso vem de Deus, basta eu fazer a escolha. Isaías, quando viu o trono, ele falou assim, eu vou morrer. Mas a misericórdia de Deus pegou um serafim que desceu, pegou com Atenaz a brasa e tocou nos seus lábios e o purificou. Querido, eu quero te falar, se você anda desta mesma forma, você pensa em fazer o bem, você pensa em caminhar, você pensa em servir Jesus de toda a tua alma e todo o teu coração, mas sempre fica parado em algo, eu quero te falar nesta noite, o Senhor te trouxe aqui para te dizer que há esperança para você, porque o Deus vivo vai mudar toda a história da sua vida, vai te dar força para que você possa caminhar firme e inabalável. Aí você vai poder falar assim, o Senhor se inclinou para mim, me ouviu como um clamor,
Me pegou pelas suas mãos, me tirou no tremendal de lama, firmou meus passos sobre uma rocha firme, e nos meus lábios colocou um hino de louvor. Eu quero te dizer que Deus vai mudar toda a história. Eu não estou te falando que você não vai ter luta, que você não vai ter peleja, mas eu quero te dizer que nesta luta, nesta peleja, você é mais do que vencedor, porque Jesus Cristo entrou na tua batalha, é hoje, neste momento, porque Ele está falando assim: medita na minha lei, de dia e de noite, que aí você vai ter alimento para comer todos os dias da sua vida. Aí vamos lá, 7:23. Romanos 7:23. Olha só, olha o desespero do homem. Mas vejo os meus membros e outra, me ajuda. Mas vejo os meus que guerreando contra a lei da minha. Ele sabe o que tem que fazer. Você sabe o que tem que fazer. Nós sabemos, nós pecamos, mas sabemos que estamos pecando. Sabemos que estamos indo para um caminho de morte. Mas talvez eu queira acreditar que vou ser salvo, mas não vou entrar no reino, só não vou entrar no reino. Como pode? Se você está fora, está fora. Não é assim que falaram? Foi assim que o homem falou, meu pastor? Reino. Só existe 2 reinos, e um vai ser destruído. Se você não estiver dentro do vencedor, você vai ser destruído com o outro. E o vencedor é aquele que está com Cristo Jesus. Se você ler em Romanos 1, você vai começar lá do versículo 21, e você vai ficar aterrorizado, porque ele está falando de hoje, do tempo de hoje. Mas hoje ainda não vamos estar falando sobre isso. Aí ele fala assim: eu sou prisioneiro do pecado. Eu estou preso porque a minha mente, meu entendimento, aí começa, como nós já falamos no mês passado, a batalha espiritual, que ela não para todo o tempo. Essa guerra começa aqui, na nossa mente, um campo tão amplo, que você fala assim: meu Deus, eu não consigo. Talvez você fale assim, pode chegar assim: pastor, talvez tenha chegado até no gabinete e falar com o pastor Renato, eu não sei, que é sigiloso, mas eu vou falar aqui. Você pode ter chegado e falar assim: pastor, eu quero fazer a obra, eu quero ser um homem de Deus, eu quero ser uma mulher de Deus, eu quero colocar as minhas mãos sobre os enfermos, eles sejam curados, eu quero dar ordem aos demônios, eles obedecer e vão sair, vidas ser liberta. Eu quero chegar, onde eu chegar, colocar a planta dos meus pés, a terra seja sarada, que haja prosperidade. Eu quero que o meu lar seja um lar de paz, mas eu não consigo, porque eu mesmo começo a provocar a guerra, porque eu não tenho sabedoria. Eu até mesmo penso de não fazer, de não falar, de não cutucar a onça com a vara curta, mas eu não me consigo. Quando eu vejo, eu já fiz, já falei, já humilhei, já ofendi. Eu quero te falar nesta noite, se você está desta forma, hoje eu tenho um remédio para você, se chama Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele pode mudar a tua história, Ele pode fazer tudo. Ou talvez você chegou e falou assim: eu não sei qual é o propósito da minha vida, porque eu tento fazer tudo certo, eu tento caminhar. Aí você não fala nem ser cristão, fala: eu quero andar na igreja certinho, eu quero ter a minha vida, quero pagar minhas contas, quero ter um lar tranquilo, em paz, mas eu não consigo. Aí usa até aquele ditado do mundo, como é que é? Quanto mais eu rezo, mais assombração aparece. Por isso que está dando errado. Pare de rezar e comece a orar. Reza, são repetições. Oração é uma conversa com Deus. Você pode fazer uma oração com outro qualquer, mas faça uma oração, converse com Deus. Fala assim: Deus, se você se sente só, talvez você pense: vou ligar para o pastor, fica com vergonha de ligar. Querida, pode ligar. Pastor Renato pode ligar ele qualquer hora. 2 horas da manhã, meia-noite, qualquer hora.
Mas ora, ligue pelo motivo certo. Não ligue para perguntar se você vai dormir de camisola azul ou camisola vermelha. Não ligue para perguntar se amanhã você deve ir lá colocar o currículo, porque você quer que abra uma porta de emprego, ou se fica em casa orando. É óbvio que você tem que levantar e ir lá colocar o currículo. É óbvio que você tem que sair buscar. Agora, se você orar, chega assim: pastor, eu estou atribulado, eu preciso que o senhor ore comigo. Ele vai orar junto contigo naquele momento. E mais, com o maior prazer. Mas você fica vendo. Sabe quando você está de carona? Quando você está de carona, por onde o motorista virar, você vai. Mas o seu corpo, você não pode andar de carona. Você não pode andar de carona no seu ser. Porque Deus, você fala assim: qual será o meu propósito? Querido, antes do chamado, Deus te fez para esse mesmo propósito, para o chamado. Porque o chamado não é no ventre, o chamado é bem antes. Deus te fez para um propósito. E como eu estava falando sobre o chamado, estava até brincando com o diácono Michel, eu falei assim: eu queria que o meu chamado fosse só lavar o banheiro das igrejas. Porque quando chegasse, eu ia chegar lá no céu tranquilão, e ia rir de vocês que teve que trabalhar, orar, acordar de madrugada e atender os outros. Ia chegar tranquilão. Ia estar lá junto com o Pai. Enquanto uns estão querendo, eu queria, cara, uma carreira rápida e chegada. Mas não. Eu fui feito para isso, para servir vocês. Por isso que eu comecei falando assim: parece loucura, mas é o meu chamado. E tem um chamado de vocês. Mas o seu chamado não foi para viver dessa forma. Não foi para viver sem controle. Você não foi chamado para ver os seus membros se movimentar sozinho no comando do pecado. Mas vamos avançar um pouquinho. Versículo 24. Olha só o que é que ele fala: miserável homem que sou. Vamos lá, me ajude. Miserável. Talvez você estava procurando assim, falar assim: quem me livrará desta vida? Eu não quero mais andar de carona, eu quero tomar o domínio da minha vida, porque a minha vida tem um dono, e esse dono se chama Jesus Cristo, o Filho de Deus. E hoje, nesta noite, Ele te trouxe aqui para te dizer: se você se entregar por inteiro, permitir que eu entre, eis que eu estou à porta e bato. O Senhor está na tua porta, está batendo. Tu sabe o que significa essa mesa? Essa mesa significa comunhão com Deus. Essa mesa significa comunhão com meus irmãos. Essa mesa significa comunhão, a volta à santidade. Essa mesa significa a restauração do homem quando ele foi criado. Para que ele foi criado? Para a honra e para a glória do Deus vivo. Queridos, talvez uns falem assim: nós estamos avançando, mas nós temos é que retornar à imagem e semelhança do Deus vivo. Por isso que um dos frutos é domínio próprio. Aleluia. Paciência, bondade, longanimidade. Aí ele fica assim: que miserável homem que sou. Talvez você não esteja pensando, mas passou hoje, pela essa tarde, pela manhã, ontem, eu não sei, que você, no lugar de meditar na lei do Senhor, não estou falando que você também não tenha que meditar nos seus atos. Quando você começou a rever a sua vida e você falou assim, olhou e falou assim:
viu teus sonhos, seus projetos, tudo caído e falou assim: eu não cheguei a lugar nenhum. Tudo que eu comecei eu não terminei. Tudo que eu pensei em começar na minha casa, na minha família, na minha vida, eu não consegui. Eu não consigo nem ser um homem ou uma mulher de Deus. Eu não consigo ter uma vida íntegra, reta. Porque eu não consigo ser feliz. Eu não consigo achar. Eu trabalho, me esforço, me lanço, trabalho de dia e de noite, para que eu possa ter uma vida digna, mas isso não me satisfaz quando eu deito no travesseiro. Eu passo a noite buscando uma alegria em tudo quanto é lugar. E hoje eu parei aqui, porque hoje o Senhor te trouxe aqui para te dizer: o Senhor Deus fala assim: eu sou a sua alegria. O apóstolo fala assim: miserável homem que sou. Quem livrará esse corpo da morte? Isso é porque o Paulo era fariseu. Ele pegou o pergaminho lá, onde Davi falou: feliz é o homem que medita na lei do Senhor de dia e de noite. Ele será como a árvore plantada ao ribeiro, cuja folhagem não murcha, não cai. Porque Jeremias também falou: feliz o homem que confia no Senhor, ele será como a árvore plantada à beira dos ribeiros, e sua casa será próspera, mesmo que venha a adversidade, mesmo que venha o calor, que venha a luta, ele dará o seu fruto. A palavra de Deus me fala assim, quando eu começo a meditar, fala assim: pode vir em lutas, vai vir, porque estamos em guerra, vai vir peleja, mas você não vai se abalar, porque os que confiam no Senhor são como um monte de Sião, não se abalam. Eu já te falei como é que é o monte de Sião. O monte de Sião, ele produz sem chuva, porque o Senhor dá o orvalho lá, é tão forte que rega, chega a formar rios, escorre a água. Quero te falar, mesmo que pareça que o céu esteja de bronze sobre a sua vida, Deus hoje vai regar a sua vida, e vai regar não com a água comum, vai regar com o Espírito Santo de Deus. Sabe por quê? Esse que te pede água, mulher, se você soubesse quem eu sou, você que me pediria água, porque a água que eu tenho, nunca mais você vai ter sede, porque essa água é viva. E sabe o que acontece quando você beber desta água? Ele vai formar uma fonte de vida dentro de você, e você vai jorrar. Sabe o que é que ele está falando para essa mulher? Ele está falando assim: olha só, tua vida vai mudar de tal maneira, que todos que estão ao redor vai ser abençoado somente com a tua presença, porque aonde você estiver, eu estarei contigo, porque eu derramarei o meu Espírito sobre a sua vida. Me dá desta água. Tá bom, vai lá, chama teu marido. Sabe quando ele falou isso? Ele falou assim, primeiro, aí ela falou: não tenho marido. Ele disseste bem. Ele está falando assim: para que você possa receber dessa água, você tem que me conhecer. Sabe por quê? Eu enviarei o Consolador. O mundo não pode receber porque não o conhece. Então Deus nesta noite está se revelando para você. Aí o apóstolo fala assim: que miserável homem que sou, quem me livrará o corpo desta morte? Aqui, ó, simboliza o livramento da morte. Aí eu pergunto: qual o motivo das minhas queixas?
O bem que eu quero fazer eu não faço, não tenho um controle, eu ando de carona. Sou levado, sou prisioneiro do pecado. Aí tem uma pergunta: por que queixa o homem? Queixa-se de cada um dos seus próprios pecados. Você pode ir em Tiago ou em Lamentações 3:39. Lamentações 3, versículo 39. Deixa eu ver se é isso mesmo. É isso mesmo. Vamos lá, me ajude. Por que se queixa o homem? E o apóstolo ele fala assim: e coisa que eu não quero, eu já fiz, porque eu não tenho, eu vejo os meus membros, quando eu vejo tudo que está acontecendo, mas eu não tenho controle da minha vida, porque ainda não estou cheio do Espírito Santo. Aí eu me queixo das consequências. Lembra o que o pastor falou aqui? Se você não planta, você não colhe. Aí você fala assim: o que eu vou plantar se eu não tenho nada o que plantar? Eu quero te falar, o Senhor hoje te entrega a sua palavra sobre a sua vida e fala assim: hoje eu vim para mudar a história da sua vida, porque eu te dou poder de se tornar filhos de Deus. Todo aquele que o recebe tem o poder de ser transformado em filho. Sabe o que acontece com o filho de Deus? Se você for lá no Mateus 4, na tentação de Jesus, Satanás, ele fala algumas verdades, fala assim: se tu és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem. Então ele sabia que o Filho de Deus pode mandar a pedra transformar em pão. O Filho de Deus pode transformar deserto em manancial. O Filho de Deus pode fazer todas as coisas nessa terra, porque o Filho de Deus vive para a honra e glória do Deus Pai. Para isso que você foi feito. Ah, pastor, então quer dizer que agora eu posso orar e transformar pão em pedra? Pode orar. Mas isso vai ser para a glória de Deus ou para satisfazer o teu ego? Se for para a glória de Deus, vai acontecer. Mas não só de pão viverá o homem. Você vai viver da palavra de Deus. Porque na sua palavra eu medito de dia e de noite. Josué, tenha cuidado, não cesse de falar desta palavra, porque você medita nela de dia e de noite, para que você tenha o cuidado de fazer tudo que está. Vamos lá, Josué, capítulo 1, versículo 8. Me ajude aí, por favor. Vamos lá. Não cesse de falar do livro desta lei, pelo contrário, medita nele, para que você tenha junto a rio de águas. Será como uma planta, e no devido tempo dará. Você será bem sucedido. Mas vamos avançar, porque o tempo está passando. Então aí vem a resposta de tudo isso que eu te perguntei. Romanos 7:22. Porque segundo o homem, me ajude. Você sabe, você entende. O que a palavra está me dizendo? E essa palavra é fiel e verdadeira, que o Senhor Jesus morreu na cruz para salvar todo pecador, pelo qual eu sou o principal. Quando fala assim, eu e você falando, pelo qual, fala, Jesus morreu para salvar todo pecador, pelo qual eu sou. Fala, você responde, eu sou o principal. Você é principal, porque Deus veio individualmente para cada um. Ele se ajusta a cada um de nós. Ele tem um chamado. Você não pisou nessa terra por nada. Você pisou para que o nome de Deus seja glorificado. Vamos lá, mas vamos continuar a resposta. Então, porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Eu tenho prazer na lei de Deus. Aí em Gálatas 5,16, digo porém,
o seguinte: vivam no Espírito, vocês jamais... Vamos lá, Gálatas, me ajude aí, Gálatas 5,16. Digo, porém, seguinte... Aí você vai parar de querer. O bem que eu quero fazer, eu não faço. Vai mudar. Porque o mal que a minha carne queria fazer, a direção para onde a minha carne queria fazer, eu não faço o mal, mas eu faço o bem, porque jamais satisfarão os desejos da carne. Eu podia botar aqui, seguir mais um pouquinho, havia os frutos da carne. Versículo 17, vamos lá, só para ver aqui, ó. Vamos lá, versículo 17, mais à frente. Porque a carne luta contra o espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. 18, vamos lá. Mas somos guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. Da lei do pecado. Aí pula para o 19. Olha só o que você, se você é guiado, quando você é guiado pela carne, olha só. Ora, as obras da carne são conhecidas, são imoralidade sexual, impureza, libertinagem. Preciso falar mais alguma coisa? Vamos avançar então um pouquinho. 20. Idolatria, feitiçaria, inimizade, rixas, ciúmes, ira, discórdia, divisões e facções. Você está produzindo alguma dessas coisas? Caraca, pastor, eu tento me segurar, mas eu não consigo. Mas hoje você vai conseguir. Vamos voltar aqui. Aí em Lamentações 3, versículo 40, diz assim: examine-se o homem, examinemos bem os nossos caminhos e voltemos para o Senhor. Lembra? Medita na lei do dia e de noite. Daqui a pouco o pastor está falando aqui, quando pegar o pão, examine-se o homem a si mesmo. Né? Que é 11, 23, se eu não me engano, em Coríntios. Mas vamos lá. Aí Romanos, aí Paulo começa a lembrar do seu chamado e o que Deus fez por ele. Aí no Romanos 7, 25 diz assim: graças a Deus vamos lá. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, aí aqui ele está falando, graças ao quê? Por quê? Porque Jesus morreu na cruz, para que eu e você possamos sair da carne e entrar para o ser espiritual. Que a nossa mente seja a mente de Cristo. E quando eu tenho uma mente de Cristo, a carne que é escrava do pecado, que diz que eu sou escravo pela lei, se eu viver pela carne, eu vou ser escravo do pecado, ela vai ser sucumbida. Porque Senhor é poderoso para mudar toda a história. Porque quando eu começo a viver, começo a andar com Cristo, eu começo a se tornar um homem espiritual, mesmo estando no âmbito carnal, porque o Espírito vai sobrepor a carne, porque você vai começar a ter, qual que foi que eu falei que é uma parte do fruto? Quem lembra, qual é a parte do fruto? Domínio próprio. Aí a ira, ciumeiras, você vai se controlar, e no lugar disso você vai ter bondade, longanimidade, mansidão.
Mas vamos avançar aqui. Ih, zerou. Vamos lá. Olha o que Jesus Cristo diz. Mateus 11, 28 diz assim: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. O Senhor nesse momento está falando para mim e para você. Se você não aguenta mais estar desta forma, se você está andando, não está conseguindo, está andando de carona, vamos botar assim para ficar mais fácil, não vou falar que você está sendo levado pelos espíritos do mundo. Se você está andando de carona, mas você quer uma mudança na sua vida, se você quer parar de falar, que miserável homem ou mulher que sou, como minha vida vai mudar? Se você quer sair da estagnação espiritual, mas quando você sai da espiritual, a física vai junto. Se você quer mudança de vida, eu quero te convidar hoje a vir aqui e voltar para Jesus, aceitar Jesus. Se você quer, meu pastor, pode vir. Se você quer mudar, eu não falei tudo que está acontecendo na sua vida, que o tempo é curto, mas eu quero te falar que o tempo é curto. Jesus está às portas e bato para que você possa ver. Sabe por quê? Em João 8,36 diz assim: se o Filho vos libertar, verdadeiramente vocês serão livres. E sabe qual a liberdade que Ele está te falando nesta noite? É a liberdade de você se levantar e estar bem contigo. Sabe a liberdade que Ele está falando nesta noite? De você ir deitar no seu travesseiro, colocar e ter paz para dormir. Sabe qual a liberdade que Ele está falando sobre você hoje? Tudo parece que está dando errado, mas você sabe que a história vai mudar e vai começar a caminhar do modo certo. Sabe qual a liberdade que tem hoje? Essa tristeza vai sumir do teu coração. É a liberdade que Deus está te dando hoje. Mas Ele fala assim: vinde a mim, todo que estás cansado e sobrecarregado, porque meu fardo é leve e suave.